Meus irmãos, nós vamos, então, abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, e faremos a leitura de apenas 2 versículos. Filipenses, capítulo 1, leremos versículos 1 e 2, ok? Filipenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Vejamos então como Paulo ele se apresenta nessa carta, como ele faz aqui a sua saudação. Está escrito: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nessa manhã, meus irmãos, com a exposição de sua palavra, e que o nosso coração, como ouvimos nesta manhã, que o nosso coração seja como uma terra macia e pronta para receber a semente do Evangelho nesta manhã, não só em relação aos que estão presentes, mas também em relação àqueles que nos acompanham pela internet. Meus irmãos, eu creio que todos nós já ouvimos alguma coisa sobre a plantação da igreja na cidade de Filipos. O apóstolo Paulo plantou essa igreja por volta ali do ano 51 ou 52 depois de Cristo, e foi uma plantação de igreja extraordinária, porque quando Paulo chegou, acontece ali a conversão de Lídia, depois Paulo cura aquela jovem adivinhadora expulsando o demônio, depois Paulo é preso, acontece a conversão do carcereiro, tantas coisas aconteceram naquela cidade, e o Evangelho de Cristo crescia e se desenvolvia naquela cidade grega, cidade da Macedônia, cidade de Filipos. Depois ele retornou àquela cidade, pelo menos aí mais 2 vezes, e no ano 61 depois de Cristo, ou seja, pelo menos aí 10 anos após a fundação da igreja, o apóstolo Paulo escreve esta carta. Possivelmente Paulo estava preso, ao que tudo indica, em Roma, e essa é uma daquelas cartas conhecidas como cartas da prisão, a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo estava distante da igreja de Filipos, ele tomou conhecimento acerca das pressões externas, das tentações internas, das lutas pelas quais aqueles irmãos estavam passando, e essas provas poderiam, assim, prejudicar o andamento da igreja, o desenvolvimento da igreja, e o apóstolo Paulo, não podendo visitar aquela igreja, como eu disse, estava aprisionado. O apóstolo Paulo, ele tomou uma decisão. Ele não lavou as suas mãos e passou a tarefa para outro simplesmente, mas ele compreendeu que era possível pastorear a igreja naquela situação à distância. E ele faz um pastorado magnífico, escrevendo uma das cartas mais pessoais, e pastorais, que é a sua carta aos Filipenses. Então, escrever essa carta foi muito importante para a vida daquela igreja, receber essa carta, porque nessa carta Paulo fala sobre o significado, por exemplo, de humildade e humilhação. Paulo fala sobre santidade nessa carta. Paulo fala sobre relacionamentos nessa carta. O apóstolo Paulo fala muito sobre eternidade nessa carta, e por meio dessa carta aquela igreja recebeu o consolo do Senhor. E assim nós oramos para que Deus abra também o nosso entendimento, para que pelo poder do Espírito Santo, como eu disse, o nosso coração seja a boa terra, para compreendermos também a sua vontade para a nossa vida nessa manhã, e assim sermos abençoados com os ensinos que encontramos nesta bela carta, focando principalmente aqui versículos 1 e 2. Aqui está a saudação do apóstolo Paulo, meus irmãos, e nessa saudação ele revela alguns aspectos bem pessoais, e ele mostra qual era a visão que ele possuía acerca de si próprio, qual era a sua visão acerca da igreja e qual era a sua visão acerca de Deus.
Então vamos caminhar aqui e vamos aprender um pouco o que o apóstolo Paulo, o autor dessa carta, fala acerca de si mesmo e o que isso tem de lição para a nossa vida. Então o apóstolo Paulo começa aqui a sua carta dizendo o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele qualifica a si mesmo e ao seu jovem cooperador, filho na fé, Timóteo, como servos de Cristo Jesus. Irmãos, nós sabemos muito bem quem era Paulo. Grande missionário, grande teólogo, grande pastor, grande plantador de igrejas, um homem respeitadíssimo. E esse homem, o grande apóstolo Paulo, ele se apresenta nessa carta, não como apóstolo, mas nessa carta ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Ele também se apresenta assim quando escreve aos Romanos, servo de Jesus Cristo, apóstolo, chamado por Deus. Mas ele aqui se apresenta como servo de Jesus Cristo. Ele se identifica como servo. E certamente, quando Paulo diz servo de Jesus Cristo, ele está apontando aqui para um caráter de humildade e também de humilhação, né? De serviço. Ele está demonstrando que, de fato, o desejo dele era ser servo e servir a Jesus Cristo, servindo a igreja de Cristo, no caso aqui, servindo aos filipenses. E de cara, meus irmãos, nós já aprendemos aqui por meio dessa apresentação do apóstolo Paulo, vemos aqui já uma advertência, né? E qual é a advertência? A advertência é muito simples e muito básica. Toda liderança da igreja deve ser composta por líderes servos. Toda liderança da igreja deve ser composta por líderes servos. Eu quero liderar. Eu quero assumir essa função, ou esse cargo, ou esse ofício. Ok. Primeira lição básica: você terá que servir. Como disse o próprio Cristo: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Ou como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 3 essa manhã, quando o apóstolo Paulo diz: quem é Paulo, quem é Apolo? Ele fala: servos, por meio de quem crestes. E essa palavrinha, meus irmãos, aí no versículo 1, servos, é uma palavrinha muito importante. Na língua grega, a palavrinha aqui é a palavra doulos. A tradução mais literal seria escravos. Até algumas versões da Bíblia traduzem essa palavra servos como escravos. E nós sabemos que o escravo, ele é diferente do servo em alguns aspectos, porque os servos naquela época tinham alguns direitos, alguns privilégios até, em relação a bens, a casa, mas o escravo, o doulos, o escravo, ele não pertencia a si mesmo. O escravo pertencia ao seu senhor. O escravo possuía um amo, e a sua vontade própria era colocada de lado, porque ele estava ali para fazer a vontade do seu senhor. E se você perguntar assim, no que se resumia a vida do servo? O servo ou o escravo, ele vivia para satisfazer a vontade, os desejos de seu senhor. E dessa forma o apóstolo Paulo se considerava um escravo. Ele fala: eu sou um escravo. Eu sou um escravo de Cristo. Porque ele tinha consciência de que havia sido comprado por Cristo. E, meus irmãos, o fato de Paulo se colocar como escravo é interessante porque ele se considerava um escravo comprado, mas um escravo comprado que servia com alegria e com muita disposição o seu Senhor. Aliás, ele servia com alegria, com disposição, estava disposto a morrer pelo seu Senhor, no caso o Senhor Jesus, porque ele foi amado pelo seu Senhor.
ele reconhecia que o seu Senhor se entregou por ele na cruz. E por isso Paulo servia. E por isso Paulo diz: eu sou escravo de Cristo Jesus. Irmãos, nós servimos Jesus Cristo? Sim. Mas nós não servimos Jesus Cristo por imposição. Aliás, ninguém está aqui nesta manhã, por exemplo, obrigado, né? Nenhuma criança está aqui obrigada, né? Ou adolescente, obrigado. Nós não servimos a Cristo por imposição. Nós não servimos o Senhor Jesus Cristo porque há uma pressão e temos que servir. Não há outra coisa a fazer a não ser acordar domingo de manhã e vir à igreja, cultuar a Deus e durante a semana viver para a glória de Deus. Não, servir a Cristo, meus irmãos, é um grande privilégio. Nós servimos a Cristo com alegria. Nós servimos o Senhor Jesus Cristo como escravos, mas a gente não se esquece que nós servimos um Senhor amoroso. Nós servimos um Senhor amoroso, um Senhor que nos comprou com o seu próprio sangue. E a maravilha de tudo isso é que nós somos escravos, mas o tipo de relacionamento que temos com Cristo é um relacionamento libertador. Nós somos escravos de Cristo, mas escravos que conquistaram liberdade. Você já parou para pensar que você é um escravo que serve com alegria e disposição ao seu Senhor, mas a sua condição ou posição de escravo não é uma posição que te amarra. Jesus Cristo nos concede liberdade, meus irmãos. Nós somos livres. Pensa bem, em Cristo você está livre do medo da morte, você está livre da condenação, você está livre do inferno, você está livre da morte eterna. Você está livre em Cristo. Nós somos os filhos do Rei, meus irmãos. Não pertencemos a nós mesmos, temos um dono que está acima de nós, e eu e você, nós existimos para glorificar esse Rei, para servir esse Rei, com toda disposição e com toda alegria. Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele continua, estou crucificado com Cristo. Somos apenas escravos de Cristo, meus irmãos, e por isso devemos consagrar diariamente na igreja ou fora da igreja, na nossa família, no nosso trabalho, seja com quem for, devemos consagrar como escravos de Cristo a nossa mente, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos recursos, os nossos dons, os nossos talentos. Devemos consagrar a nossa família e tudo que está em nossas mãos ao Senhor, ao nosso Senhor. Nós não temos o direito assim, de viver como nós queremos. Isso aqui não. Nós não temos o direito de viver como nós queremos. A autoridade de Cristo, ela repousa sobre a nossa vida. E ter, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo como Senhor e viver como escravo de Cristo Jesus traz também consequências, Às vezes perdas, dores, perseguições, como Paulo sofreu em sua caminhada. Mas estamos aqui para isso. Basta lembrarmos de João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos apóstolos e diz assim: se eu, sendo mestre e Senhor, vos lavei os pés, vocês agora devem fazer a mesma coisa. Vocês são escravos que servem com alegria e disposição o seu Senhor. Não é simplesmente um dever, uma imposição, mas com toda disposição servimos o nosso Senhor. Aqui no capítulo 1, se vocês olharem os versos 20 e 21, um texto bem conhecido, o apóstolo Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ou outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Ele está dizendo, eu queria estar e partir com Cristo, mas enquanto eu estiver aqui, eu vivo para Cristo. Eu sou servo de Cristo e eu sirvo a Cristo servindo os meus irmãos. Irmãos, é isso que nós somos. Quer resumir a sua vida?
é isso. Sua vida cristã é você olhar para você mesmo e dizer: eu sei quem eu sou. Um escravo comprado pelo sangue de Cristo, liberto e livre das amarras, da tirania do pecado, das garras de Satanás, da condenação e da morte. E agora eu estou livre para servir e servir livremente o meu Senhor. Paulo se identifica como servo. E como ele identifica a igreja? Ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Então, quem recebeu essa carta, você imagina que a igreja reunida, de repente, recebemos uma carta de quem? Do apóstolo Paulo, uma carta pessoal para nós. Nossa, uma carta do apóstolo Paulo. E ele se identifica como servo, o grande apóstolo Paulo, servo. E quem somos nós? E aí eles leem lá, né? Santos em Cristo Jesus. É muito interessante, irmãos, essa expressão, santos em Cristo Jesus. Todo cristão genuíno, e se você se considera um cristão genuíno, então você é um santo, ou uma santa, né? Você é santo em Cristo Jesus. Você fala: pastor, mas eu reconheço que não sou perfeito. Não. Mas, irmãos, quando a palavra de Deus diz que somos santos, obviamente ela não está dizendo que nós temos perfeição moral, ou perfeição espiritual. Não. Nós estamos num processo que eu chamo de processo de reconstrução. Ok? Estamos num processo de reconstrução. Mas a obra final ainda não acabou. Aliás, o acabamento final, quando vai colocar ali o porcelanato, a massa corrida, as janelas, isso é só na volta de Cristo. Quando Jesus voltar, ele coloca todos os entulhos que estão na nossa vida de lado, e ele então conclui a sua obra gloriosa. Mas em qual sentido nós somos santos em Cristo Jesus? E aí a gente recorre novamente aqui à palavra santos. Santos, a palavra grega significa, pode ser traduzida como separados ou consagrados. Alguns traduzem até como piedosos. Os santos, os separados. Separados do quê? Separados da poluição imoral que há neste mundo e colocados à parte para servir a Deus. Então, quando você fala assim: eu sou um santo em Cristo Jesus, está dizendo: eu fui separado do mundo. Quando diz que Ele nos resgatou, meus irmãos, do lamaçal do pecado e firmou os nossos pés sobre a rocha, a ideia é que você foi separado, você foi tirado. Ou Colossenses capítulo 1, quando o apóstolo diz assim que você foi resgatado do reino das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Você foi separado, colocado numa outra condição. Essa é a ideia de santidade, é você ser retirado das garras da escravidão do pecado, desse mundo sujo e poluído, e colocado numa outra condição. Então, seja você assim, um adolescente, um jovem, seja você um idoso, uma idosa, seja você casado ou solteiro, independente da sua profissão, você tem que olhar para a sua vida e entender: eu fui separado por Deus, e eu fui separado por Deus para buscar a minha satisfação, não mais no mundo, mas para buscar a minha satisfação e o meu contentamento no Senhor. É triste quando vemos a igreja caminhando, para a imoralidade, quando crentes caminham em direção à imoralidade. Houve uma época que até se defendia a ideia do crente carnal, que existe o crente espiritual e o crente carnal. E se você perguntar quem era o crente carnal é aquele que recebeu Jesus como Salvador, mas não recebeu Jesus como Senhor. Então ele é crente que vai herdar a glória eterna, mas ele ainda está numa condição inferior. Isso não existe, meus irmãos. Jesus se torna Salvador e Senhor da nossa vida ao mesmo tempo. Se Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Mas essa ideia circulou e ainda circula, e há muita gente que acredita no tal do crente carnal. Mas isso não existe. Nós somos separados por Deus da antiga vida e reengajados em uma nova vida de pureza, de santidade.
Por isso que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que quem está em Cristo é o quê? É nova criatura, foi separado. As coisas antigas se passaram. Ele está agora dentro de uma outra condição. Então, falando aqui aos filipenses, um comentarista disse algo muito interessante. Ele disse assim: esses cristãos se sobressaíam no mundo corrupto do Império Romano, e Filipos estava debaixo desse jugo do Império Romano, e ele diz, esses cristãos se sobressaíam no mundo corrupto do Império Romano como estrelas brilhantes numa noite escura. Eu acho tão bonito isso, porque a ideia que ele está apontando para nós é que eu e você devemos ser identificados. Nesse mundo, meus irmãos, nós precisamos ser notados, apontados. A nossa vida, o nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas ações e reações, a nossa família, quem nós somos, meus irmãos, nós precisamos ser apontados no meio dessa cultura ímpia, pagã e demoníaca, porque, veja, a sociedade vai caminhando para o caos, e de fato, vai caindo no abismo do caos, da imoralidade, da perversão, da loucura. Você fala, esse mundo está perdido, e está perdido mesmo. E você fala, e qual é o meu papel? Eu e você fomos separados por Deus. Nós somos os santos em Cristo Jesus. Nós estamos na mão contrária, estamos nadando contra a maré. Nós, meus irmãos, devemos ser diferentes. Lembram de Daniel? Daniel era distinto. Diz o texto que ele era diferente dos demais, ele era distinto. Irmãos, nós devemos ser distintos. O sal é distinto, a luz é distinta. Nós devemos ser diferentes. Pensa bem, nós devemos ser diferentes em relação à nossa família. A gente precisa ser diferente. Nós precisamos, meus irmãos, ser diferentes quando pensamos nos nossos negócios, e os nossos negócios são diferentes, e nós os administramos de modo diferente, porque somos filhos e filhas de Deus. Os nossos investimentos são diferentes, onde nós aplicamos e como aplicamos, e as nossas conversas são diferentes. Então, antes de Cristo, eu e você pertencíamos a um sistema maligno, mundano deste mundo, e nós caminhávamos dentro desse programa ateu, né? Dentro desse programa terrível, mas quando Deus nos alcança, é como se Deus nos posicionasse numa outra condição. Quando o Senhor Deus nos alcança, posicionalmente somos mudados de lado. Agora estamos em Cristo Jesus, unidos a Cristo Jesus, lavados e santificados no sangue de Cristo Jesus, e por isso os nossos valores eles são diferentes e a nossa vida é diferente. Eu acho que todos acompanharam, né, aí na última semana, essa empresa de lanches aí, né, que utilizou crianças para fazer propaganda a favor dos grupos LGBT, que diz que tem mais umas letras na frente, irmãos, eu não sei, mas utilizaram aquelas crianças, e todo mundo ficou espantado, né, e até uma campanha para não comer mais o lanche lá, né? Claro que aquilo é só a ponta do iceberg, há muitas coisas por trás, além, acima de tudo isso. Nós sabemos disso, né? Não é só uma questão do lanche em si ali, mas é toda uma estrutura, não só considerando o Brasil, uma estrutura mundial, que está por trás de tudo isso. E quando a gente observa, meus irmãos, esse tipo de propaganda, a gente percebe como o diabo é sujo, e como o coração do homem é maligno e corrupto. E você fica espantado, mas, meus irmãos, infelizmente, essas coisas, elas não acabarão, elas continuarão, elas vão se espalhando mais e mais e mais. Talvez quando você era criança, talvez você aí que tem meia idade, ou um pouquinho acima da meia idade, quando você era criança, isso, embora havia esse tipo de mundanismo, né, imoralidade, talvez era uma coisa mais, né? Hoje não, está escancarado. Hoje está na boca até das crianças. Olha que absurdo. E nós nos posicionamos.
Nós somos filhos do rei. A gente se posiciona, meus irmãos, resistindo e avançando. E se fala assim, pastor, há esperança. Irmão, sempre há esperança, a igreja está avançando. E qual é a esperança? A esperança é que quando Jesus Cristo voltar, a obra será consumada. Por enquanto, a gente vai lutando com as nossas armas, unidos a Cristo, que é a força mais poderosa desse universo. Pregamos contra, como eu disse, remamos contra a maré, mas a luta é grande. É grande. E olha, só para fechar esse assunto, às vezes a gente foca demais no homem, e de repente a gente se esquece que por trás de estruturas e pessoas há também poder satânico e maligno, porque Paulo diz a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades deste mundo tenebroso. O diabo é sujo, meus irmãos. Mas o cristão que foi santificado em Cristo, separado do mundo para Deus, mesmo diante desse mundo maligno, ele vai se parecer com Jesus Cristo. E vai sofrer por se parecer com Jesus Cristo. E amando a Cristo, ele vai obedecer à palavra de Deus e vai procurar dia a dia mortificar o pecado. A nossa luta, meus irmãos, é grande. Lutar e vencer em Cristo e por Cristo. Lembre-se que sem santidade terrena, como disse um pregador, sem santidade terrena, nós não estaremos preparados para desfrutar a santidade celestial. Mas Paulo fala aqui também, meus irmãos, não acerca apenas de si como servo e acerca da igreja como uma igreja de santos em Cristo, mas ele fala de dois grupos aqui importantes. Vocês perceberam? Ele fala dos bispos e dos diáconos. Ele fala os bispos e os diáconos que vivem em Filipos. Os bispos, nós sabemos, eram os líderes que exerciam a supervisão da igreja. Os bispos eram os superintendentes da igreja, eles administravam a igreja. Eles são chamados em outros trechos como presbíteros. Os bispos são os presbíteros. Hoje eles fazem uma mudança aí na classificação, mas na verdade os bispos, a palavra grega episkopos, são os presbíteros. Os presbíteros, homens maduros, experientes, que pastoreiam o rebanho de Deus. E o pastor John MacArthur, falando sobre esses homens, ele diz assim: eles exercem o papel de mediadores do governo de Cristo nas igrejas locais por meio da pregação, do ensino, do bom exemplo e da liderança sob a orientação do Espírito Santo. Na igreja de Filipos havia presbíteros, bispos, pastores, e ele fala de um outro grupo, o grupo dos diáconos. Nós temos muitos diáconos aqui, né? A palavra diácono significa servos, aquele que está pronto e preparado para servir às mesas. O servo aqui era aquele que servia às mesas. A gente costuma dizer, né, que os diáconos são como se fossem as mãos da igreja, né? Estão ali o tempo todo vendo as coisas, servindo a igreja, trabalhando nos bastidores, vendo aquilo que nós não vemos e atuando, e eles eram os responsáveis para cuidar dos órfãos, das viúvas. E aqui a gente vê algo muito interessante, irmãos, porque enquanto os diáconos estavam envolvidos numa área da igreja, os bispos ou os presbíteros, diz a Escritura, eles cuidavam da palavra e da oração. Eles se concentravam nesse aspecto do ensino, da pregação, da oração, da supervisão do rebanho, do pastoreio, e os diáconos eram essenciais nesse sentido para aliviar o trabalho dos presbíteros. Agora, por que o apóstolo Paulo faz questão de, na saudação de sua carta, citar os dois oficiais? Certamente, irmãos, é porque Paulo desejava que a igreja respeitasse os seus líderes. Ele fala, eu digo isso aos santos e aos diáconos e presbíteros. Provavelmente o apóstolo Paulo queria que a igreja respeitasse, apoiasse, honrasse aqueles que exerciam liderança na igreja, no caso aqui bispos e presbíteros.
E tanto bispos, meus irmãos, quanto os diáconos, eles exercem uma função muito estratégica. A gente pensa às vezes nos diáconos aqui da nossa própria igreja, né? Como eles são importantes. Estão o tempo todo aí olhando as coisas, observando as coisas, atendendo às necessidades de vocês, atendendo às necessidades do pastor, aliviando. Eu não sei se vocês perceberam, mas agora há pouco começou a passar ali uma multidão na rua e os diáconos prontamente fecharam as portas para que não atrapalhasse o nosso culto. Talvez alguns nem perceberam, mas eles estavam lá, fecharam as portas. Estão ali atendendo a igreja, suprindo as necessidades da igreja. É uma função estratégica. Então, quando os diáconos cumprem a sua função, quando os presbíteros cumprem a sua função, quando esse modelo bíblico é implantado na igreja, e há respeito, há honra, quando a gente dobra o joelho para orar em favor desses irmãos, Deus abençoa a igreja com desenvolvimento saudável, e por isso eu encorajo a igreja. Irmãos, por amor a Cristo e ao reino de Deus, gaste um pouco de tempo da sua vida intercedendo em favor da liderança desta igreja. Ore em favor dos presbíteros, e eu me incluo aqui como presbítero que sou. Ore em favor dos presbíteros, ore em favor dos diáconos. Às vezes a gente tem muita facilidade para criticar, né, o presbítero, ou criticar o diácono, criticar às vezes o pastor não, meus irmãos, não pode criticar, mas às vezes a gente tem facilidade para comentar, para falar, né? Fora quando não se comete aquele pecado mais grave, que é jantar o presbítero, né? Ou jantar o pastor. Nossa janta hoje vai ser o pastor misturado com 2 diáconos, né? Vamos fritar esses 2 aqui e vamos cozinhar aquele. É terrível, é terrível. Então assim, olhe para o teu pastor e fala assim: esse pastor, ele é limitado, ele é frágil, ele é fraco, mas Senhor, tu colocaste ele aqui, então abençoa esse homem, Senhor. Derrama a tua graça sobre ele, que ele seja cheio do teu espírito. E esses diáconos, às vezes, pastor, tem dificuldade aqui no trabalho, mas abençoa eles. Eles estão aí para servir, Senhor. Dê graça a esses diáconos, ajude a vida deles na família, no trabalho. Irmãos, esse é o papel da igreja em relação aos seus oficiais. Basta você ler lá a carta de Hebreus, lá no capítulo 13, respeitar os guias, honrar os guias, os líderes. Então, ore por nós. Nós precisamos das orações de toda a igreja. Estamos agora entrando num novo tempo, um novo culto. Ore por nós, a gente precisa de graça de Deus. É um novo desafio. E eu quero fechar aqui mostrando o que Paulo pensava acerca de Deus, porque ele fala: eu sou servo. A igreja é composta pelos santos em Cristo Jesus, incluindo bispos e diáconos. E agora ele se volta para Deus e ele encerra. E aqui está o grande consolo, irmãos. Todos nós recebemos da mesma fonte. Paulo diz assim, verso 2: graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo não podia desejar algo melhor, né? Expressar o seu voto aqui, uma espécie até de oração. Ele não podia desejar algo melhor para a igreja que sofria do que graça e paz. Todos nós aqui precisamos de graça e de paz diariamente. E nós somos capacitados com graça e paz diariamente para vivermos para a glória do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, dessa graça sobre graça, desse poder da graça atuando em nós, atuando em nossa alma, nos mudando e nos transformando para não cairmos em tentação, para resistirmos às provações, para seguirmos adiante em nosso testemunho honrando a Deus. Essa graça que Paulo fala aqui não é exatamente a graça salvadora, mas é um favor, e envolve também a graça salvadora, mas ele está escrevendo para crentes, ele está dizendo que Deus manifeste o seu favor gracioso, capacitando, fortalecendo vocês, e além da graça, ele também fala da paz, e a paz só experimenta quem é filho de Deus. Você vê esse mundo em pânico. Eu falei aqui dessa empresa, né, que está promovendo essa imoralidade terrível, utilizando crianças. Mas, meus irmãos, o nosso mundo está assim terrível em todos os sentidos.
Esses dias eu estava ouvindo as notícias do nosso estado, porque lá em São Paulo, irmãos, quando você ligava em alguns jornais ali, eu lembro, era, como dizem alguns, né? Era sangue espirrando pela tela. E aí eu cheguei aqui e falei, aqui pelo menos deve ser uma coisa mais... Agora eu estou assistindo, estou ficando horrorizado. Irmão matando irmão, pai matando filho. Assim, meu Deus, isso está espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Imoralidade, criminalidade, e eu nem vou entrar aqui nas tragédias naturais. A última, como vocês viram em Miami, o prédio que desabou, né? Tragédia terrível. E aí você fala assim, pastor, como a gente vai sobreviver no meio de tudo isso, ainda com pandemia ainda? Você sobrevive no meio de tudo isso, porque Deus, em sua graça e misericórdia, olha para a sua vida, tão limitada, tão frágil, uma vida tão exposta a tudo, e Deus concede uma coisa que você jamais poderia ter fora dele, que dinheiro nenhum compra. Ele concede uma paz sobrenatural. Essa paz, meus irmãos, é uma tranquilidade, é um sossego na alma, é uma sensação de segurança que Deus traz ao nosso coração. Sabe, quando o mundo começa a desabar e você fala assim, eu ainda consigo manter a serenidade, não enlouqueci, consigo manter a serenidade no meio dessas guerras e desses conflitos, é a paz interior, e há uma relação entre essa paz e essa graça. Nós sabemos, irmãos, que se não houver graça, não há paz, e a paz, ela é fruto dessa graça bendita que atua em nosso coração. Como disse um comentarista, né, achei interessante, ele falou, a graça prepara o caminho para a paz, a graça é a raiz, a paz é o fruto, a graça é a causa e a paz o resultado. E assim eu finalizo dizendo o seguinte, a fonte de toda a graça, de toda a paz, diz o apóstolo Paulo, está em Deus, o nosso Pai, e no seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Fala assim, ai pastor, eu preciso tanto disso para eu ter paz. Ah, se eu conseguir isso aqui, resolvo meu problema, vou ficar em paz. Não, porque para mim, pastor, se eu pagar essa dívida, vai vir outra, só para te avisar. Mas eu vou ficar em paz. Ou se eu corrigir esse problema aqui na minha vida, ou se eu me livrar dessa dor, pastor. Na hora que eu livrar dessa dor, vai vir outra. Não tem jeito. Nós vemos um mundo caído. Ok? Mas o ponto que eu quero destacar é que a gente precisa parar de depender de deuses alternativos, ídolos, concorrentes, para desfrutarmos de uma paz que só Cristo pode nos oferecer. Como diz aqui, a fonte de toda paz é o Pai e o Filho. E a beleza do Evangelho é que o Evangelho mostra que eu e você jamais, a gente não precisa temer, porque jamais a gente vai enfrentar uma provação como filhos de Deus, sem contar com a sua graça e com a sua paz. Deus pode não poupar você lá da fornalha, mas Ele vai te conceder graça e paz para passar pela fornalha, para passar pela cova, para passar pelo vale da sombra da morte. Nós temos o suprimento mais do que suficiente em Deus. E assim, irmãos, eu quero que nesta manhã, primeiro culto matutino, a gente pare um pouquinho e faça a reflexão. Quem sou eu em relação à igreja, em relação à palavra de Deus, né? O que ela apresenta? Você é servo, escravo de Cristo. Você está aqui nesse mundo para fazer não a sua própria vontade, mas a vontade do seu Senhor. Você é santo em Cristo, você foi separado das trevas, não dá para continuar naquele mundo, você foi transportado para o reino do Filho do seu amor, você é santo em Cristo, seja sal, seja luz, e você é herdeiro, que é beneficiado com toda a graça e com toda a paz para viver nesse mundo para a glória de Deus. Nós vamos orar e pedir para que Deus, irmãos, internalize essa graça, essa paz em nós, porque a paz e a graça estão disponíveis, né? E Deus enche o nosso coração delas, mas é bom quando ouvimos a sua palavra e internalizamos essas verdades em nosso coração. Feche os seus olhos
e vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós às vezes corremos atrás de tantas coisas, nosso coração fica apertado, o medo, às vezes surge o pânico, e começamos a acreditar nos ídolos e nas vozes do nosso coração, e acabamos nos esquecendo, Pai, que a voz que deve determinar todas as coisas em nosso coração é a voz da Tua palavra. A voz do nosso coração traz medo, pânico, escraviza, nos isola, nos paralisa. Mas a voz que emerge da Tua palavra, ela nos liberta. A Tua palavra nos liberta. E, ó Deus, nos dê graça para ouvirmos apenas a Tua voz, e não as vozes do nosso coração. Pedimos, ó Deus, que essa palavra ouvida nesta manhã seja internalizada em nossa alma, e saiamos daqui, Pai, reconhecendo que somos escravos de Cristo Jesus, comprados pelo sangue, e que no dia a dia, Pai, no nosso lar, no relacionamento com os nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa igreja, seja com quem for, que a nossa vida ela seja um reflexo de serviço voluntário, espontâneo. Estamos aqui para servir. Pedimos, Deus, que Tu cuides da nossa igreja, que santifique a nossa igreja mais e mais. Santifique, Pai, os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens. Sejamos mais e mais separados da poluição, da imoralidade que há nesse mundo, e que a Tua igreja esteja posicionada em Cristo, sendo sal e luz, por onde quer que for. E Tu nos dês também a graça de honrarmos os nossos líderes, respeitarmos os nossos líderes e intercedermos em favor deles, porque os nossos líderes velam pela nossa alma e haverão de prestar contas a Ti, e que eles façam isso, Pai, não como um peso, mas façam isso com alegria. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, os pastores, presbíteros, diáconos desta igreja. E, ó Deus, nesse mundo maluco, contrário à Tua palavra, nesse mundo caído, corrompido, em caos, ó Deus, que recebamos toda a graça fortalecedora, porque a Tua graça nos basta, e que recebamos de Ti toda a paz. É o que nós necessitamos. Nos dê coragem para nos desligarmos um pouco do mundo, nos retirarmos, Pai, para longe das mídias sociais por um tempo, para encontrarmos o consolo, a paz, a graça na Tua santa palavra. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos entoar, irmãos, um último cântico e depois receberemos a bênção apostólica. O cântico Teu Querer. Vamos colocar de pé e juntos adorarmos o nosso Deus com esse cântico, o cântico Teu Querer. criação se manifesta o seu amor, imensuráveis maravilhas, dá sustento aos que o temem.
a tua vontade em meu ser. Muda em mim o meu coração. Quero ser um instrumento em tuas mãos. Mais de ti eu quero ter. Para ti eu vou viver. Eternamente me escolheu para sempre, eu sou teu. Me mostra, Senhor, o teu querer e faz a tua vontade em meu ser. Muda em mim o meu coração. Quero ser um instrumento em tuas mãos. Mais de ti eu quero ter. Para ti eu vou viver. Amém. Recebam a bênção do Senhor e a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Redentor Jesus. O amor de Deus, o nosso glorioso, eterno, poderoso Pai, e que a comunhão e as bênçãos do Santo Espírito repousem sobre vós, povo de Deus, aqui presente hoje para todos sempre. Amém. Podem assentar. Irmãos, encerrado agora o nosso culto, primeiro culto matutino, né? Próxima semana nós seguimos o mesmo modelo, ok? E teremos a ceia do Senhor pela manhã e também à noite, tá joia? Nos dois cultos. O nosso horário ali, eu não sei que horas são agora. Ok, agora é meio-dia, certo? Então, nós temos até 12:20
Conversamos ali, eu e o presbítero Henrique, então temos até 12h20, então são 20 minutos para você, com calma, poder ir até lá. Eu só vou pedir para que os irmãos não retirem o carro, não deixem para retirar o carro depois do 12h20. Por quê? Porque a moça que toma conta tem orientação, né, para fechar, então ela não vai esperar ninguém. Deu 12h20, ela fecha. Aí você tem que voltar mais tarde, às 17h20, ok? 5h20 da tarde, ela reabre para o culto da noite, ok? Então, até 12h20, não vá, não deixe para a última hora, tá bom? Temos o nosso, para aqueles que não estarão à noite, creio que todos, acho que todos não estarão à noite, né? Os nossos grupos serão diferentes, mas nós temos o nosso encontro na quinta-feira, 20 horas, os irmãos são convidados também, e que Deus nos abençoe e nos dê graça, né, irmãos, para seguirmos adiante com esse projeto aqui do nosso culto matutino, tá bom? Alguém pela primeira vez no culto? Não? Não, né? Só está ali o Kevin, que estava com a noiva, né? Pela manhã, escola dominical, Kevin e também a sua noiva, qual o nome dela mesmo? Thaís? Sejam bem-vindos mais uma vez, viu? Deus abençoe muito a vida de vocês, muito bom recebê-los aqui no nosso culto também. Fiquem na paz.